Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, Tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, o primeiro domingo do mês de outubro, mês missionário, que a Igreja nos convida a reavivar o nosso DNA. O DNA do cristão é a missão. Se somos seguidores de Jesus Cristo, é porque descobrimos logo cedo o nosso DNA. Precisamos ser anunciadores do Evangelho. Seja comigo anunciador da palavra de Deus. Se você não consegue, não tem tempo na sua agenda, no seu dia, para levar a palavra de Deus a alguém, anunciando assim Jesus Cristo, se inscreva no canal do Padre Gildenor. Deixe seu like, deixe seu comentário, peça mais 2, 3 amigos que se inscrevam no canal do Padre Gildenor, que todos os dias eu procuro anunciar a palavra de Deus por meio deste canal, além dos trabalhos que faço enquanto padre na minha paróquia. Então faça você esse serviço e seja comigo um anunciador da boa nova do Evangelho. Assim crescerá a nossa família e a palavra de Deus chegará a mais pessoas. Seja comigo missionário, missionária do Senhor. A liturgia deste 27º domingo do tempo comum vem nos chamar a atenção e reafirmar de como devemos seguir os passos do Mestre. E o sentido maior neste segmento que nos chama a atenção, a liturgia da palavra, é a fé. Sem a fé, nós não conseguiremos chegar muito longe. A fé é o sustento, é aquilo que nos dá força para sermos anunciadores da Boa Nova. Por isso, alimentemos nossa fé com a palavra que nos dá o próprio Deus. A leitura primeira deste domingo é tirada do livro da profecia de Abacuque. Abacuque, nós não temos nenhum dado a respeito da sua origem, de quando viveu, onde viveu. O que se sabe é que foi alguém interessado pelas causas sociais do seu povo, pelo sofrimento que o seu povo passava, e que este profeta não ficou calado, não deu as mãos aos que massacravam e matavam os pobres, não deu as mãos àqueles que ensinam a violência, que diz que é preciso que os civis se armam, aquele que não tem sensibilidade com os pobres, o profeta não dar as mãos para aquele que na sociedade dos dias de hoje não tem sensibilidade com aqueles que morrem. Mais de 600 mil pessoas no Brasil morreu e nós temos uma pessoa no Brasil que deseja se perpetuar no poder, que não tem o mínimo de sensibilidade com as famílias, que não tem o mínimo de sensibilidade com as mulheres, que não tem o mínimo de sensibilidade com o povo, com os cidadãos de bem deste país. Se você é alguém que diz acreditar em Jesus Cristo, não pode concordar com alguém que prega esse tipo de violência. Por isso, vivamos a palavra de Deus, porque é nesta palavra que nós encontramos caminhos que nos libertam para a vida. O autor sagrado desta leitura primeira nos começa fazendo umas perguntas para Deus. Até quando devo gritar a ti, violência, sem socorreres? Por que me fazes ver iniquidade quando tu mesmo vês a maldade? Caríssimos, o profeta está indignado com uma sociedade que massacrava, que matava a grande massa, os desfavorecidos, os pobres.
Estamos aqui no contexto do pré-exílio, quando o povo estava prestes a ser raptado para a terra do exílio, porque não estavam, assim, vivenciando as doutrinas ou os ensinamentos divinos. No final da liturgia, ou melhor, no final do texto da leitura primeira, o autor mostra que uma luz nasce. Deus não esquece do seu povo. Deus não está de olhos e ouvidos tampados, mas Deus virá. E Deus fará com que a injustiça seja punida e o amor prevaleça no coração de quem está aberto para acolher. Por isso termina a leitura dizendo: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela sua fé. A fé é, portanto, o presente que nos dá Deus quando nós nos colocamos inteiramente a serviço dele e do seu Filho, do nosso irmão. O evangelho que nós meditamos hoje, Lucas 17, versículos 5 ao 10, que diz: naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te. Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradar ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós podemos rezar esse texto de Lucas a partir de dois pequenos momentos. O primeiro momento, Jesus nos deixa e nos apresenta alguns ditos a respeito da fé. São palavras clássicas de Jesus. Quando se diz: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E Jesus responde a essa indagação: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. Amados e amadas, estamos em um contexto em que Jesus está percorrendo o caminho em direção a Jerusalém. E aqui Jesus mostra para os discípulos como devem se comportar para alcançar o reino de Deus. E o caminho que Jesus apresenta passa pela adesão à fé. Por isso, os discípulos, olhando para eles como se fossem um retrovisor, eles percebem que falta muito para alcançar o que ensina Jesus. Por isso, diante de Jesus, eles pedem: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E diante disso, Jesus então vai dizer: olha, se vocês tiverem a fé, ao menos o tamanho de uma semente de mostarda, ou seja, a mínima possível, eis então que esta fé mínima que vocês tiverem será suficiente para fazer o impossível acontecer. Caríssimos, a fé nos comporta
nos capacita e nos habilita a fazer o impossível acontecer. É preciso ter fé. Para ter fé, é necessário que nos coloquemos a serviço e à disposição de Deus. Ter fé significa deixar Deus agir em nós. Ter fé significa ser instrumento do próprio Deus. Quando fazemos isto, Deus age por Ele mesmo. A segunda parte do texto que nós meditamos aqui nos chama a atenção para a atitude que o homem deve ter ou deve assumir diante de Deus. Diante de Deus, como que nós devemos nos postar? Como devemos nos apresentar diante de Deus? São Lucas nos ensina. Lá no tempo de Jesus, os fariseus, os judeus acreditavam que para ser salvo bastava viver o decálogo, os mandamentos da lei de Deus. Ora, se eu viver os mandamentos, Deus é obrigado a me salvar. Portanto, quem é Deus para os judeus? É simplesmente um contabilista. Deus passa o tempo todo contabilizando o bem que eu fiz, as coisas boas que eu realizei, os mandamentos que eu respeitei e vivi. Aí no final Deus diz, pronto, tu fez tantas bondades, viveu tantos mandamentos, então tu estás salvo ou não. Deus não passa de um contabilista na cabeça dos judeus, na cabeça de muita gente ainda hoje. Deus não é um contabilista. Deus não está contabilizando o tanto de pecado que eu cometi para no final dizer, tu estás condenado e vai para o inferno. Não. Nós precisamos olhar para Deus com um outro olhar. Não deste olhar que condena, mas do olhar de quem ama. Onde a minha salvação não depende do bem ou do mal que eu fiz. Parece um absurdo, mas não é. A minha salvação depende do amor que tem Deus para comigo. Depende da entrega que eu me faço a Deus. Onde eu permito que Deus seja aquele que molda, como o oleiro que molda a sua jarra, o seu barro para fazer a sua obra de arte. Este é o Deus que Jesus apresenta. Por isso, o final do texto é clássico, que Lucas nos apresenta. Quando ele diz, quando tiverdes feito tudo que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer, somos servos inúteis. Sim, é isto que somos. Nós temos a obrigação de fazer sempre a vontade de Deus. Não porque eu devo fazer essa vontade de Deus, para no final ele fazer a contabilidade de quantas vontades eu fiz dele, para ele então dizer tu está salvo ou condenado. Não. Eu faço o bem porque este é o meu DNA. Deus me fez para exercer o bem neste mundo. Ser um promotor do amor e da justiça dele. Por isso, seja você um servo inútil, aquele que faz tudo que é a vontade de Deus, não porque eu devo fazer para minha salvação, mas porque é bom fazer, mas porque é agradável fazer a vontade de Deus, e porque isto me realiza e me faz um homem e uma mulher mais feliz. São Paulo termina essa reflexão na carta a Timóteo, dizendo para nós, reavivai a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição de minhas mãos, se dirigindo ao seu amigo Timóteo. E ali ele diz, sofre comigo, como sofri pelo Evangelho. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Somos templo e morada do Espírito Santo. Exerçamos com maestria a vontade de Deus. Vivamos com sabedoria a fé que está no coração de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.